Direto da redação. Eu vou aqui na região metropolitana em Niterói, porque a Cláudia Freitas, ela está nesse momento com um registro muito aqui interessante sobre Niterói. É sobre uma moeda social em Niterói, a moeda Araribóia. Bom dia, Cláudia. Certo, bom dia a todos, que seja uma semana de muita tranquilidade, muita produtividade para todos nós. Roberto, durante a pandemia, a Prefeitura de Niterói, através da sua Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária, criou um banco comunitário chamado Araribóia. A primeira agência desse banco ela foi inaugurada em junho de 2021. E a intenção, naquele momento ali, do executivo, era dar um respiro econômico e financeiro para os pequenos produtores, empreendedores, comerciantes de Niterói. E a cidade, né, estava passando, não só a cidade, o Brasil, o mundo estava passando por um momento crítico na economia em função da pandemia. E as transações comerciais nesse modelo bancário são realizadas através de uma moeda social, que tem um valor de troca somente naquela região. E ela é liberada, digamos assim, através desse banco social. E dessa forma, há uma possibilidade de manter aquecida a economia regional. A experiência deu tão certo que hoje está sendo publicada uma pesquisa em uma das mais importantes revistas internacionais que aborda essa questão da moeda social. É uma pesquisa que ela foi feita pela Escola de Administração de Empresa de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. E o nome dessa revista é International Journal of Community Current Research. E ela aborda, então, as mudanças políticas de transferência de renda no município de Niterói em função dessa moeda social, que foi apelidada aí, batizada de Araribóia, e que acabou implementando parcerias entre o setor público e as organizações não governamentais, impulsionando o crescimento da cidade e trazendo benefícios para a população e também para a economia. O Banco Araribóia, Roberto, atende hoje a mais de 30 mil famílias de Niterói inscritas no cadastro único, com renda a partir de R$ 250 mensais. Esse benefício ele é utilizado através de cartão ou de aplicativo digital, aceito em estabelecimentos credenciados como mercados, padarias, farmácias. Os autores da pesquisa, eles coletaram dados das características da região antes e depois da implantação dessa moeda social. E depois eles entrevistaram políticos, moradores, líderes comunitários para saber como é que foi a experiência deles utilizando essa moeda social e também o que eles acharam desse projeto de fomento financeiro e econômico. Nós conversamos com um dos autores da pesquisa, o professor Leonardo Oliveira. Ele é do Centro de Estudos em Microfinanças e Inclusão Financeira da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, e ele nos dá detalhes sobre esse estudo, como é que ele foi feito e os seus resultados. Vamos ouvir. Olá, bom dia. Meu nome é Leonardo, eu sou pesquisador do FGV-CEMIF, o Centro de Estudos de Microfinanças e Inclusão Financeira da Fundação Getúlio Vargas. E eu vou contar um pouquinho sobre a experiência do Banco Comunitário Araribóia, que é um banco que foi implementado pela Prefeitura de Niterói. E esse banco ele é uma ferramenta, um instrumento que a Prefeitura usa para fazer o pagamento de uma política de transferência de renda que chama Araribóia. O diferencial dessa política de transferência de renda para outras, como por exemplo Bolsa Família, que essa política ela é implementada pelo governo local, então ela é implementada pela prefeitura,
e a prefeitura ela cria uma moeda específica que a gente chama de moeda social municipal, e esse pagamento é feito por meio dessa moeda. No caso de Niterói, a prefeitura ela faz o pagamento de um valor fixo de R$ 250 para famílias que estão em situação de vulnerabilidade e extrema vulnerabilidade, e esse valor ele pode ser acrescido de acordo com o número de pessoas que estão naquela residência, e até 5 pessoas recebem um adicional de R$ 90 por cada pessoa. A diferença dessa política de transferência de renda é que esse dinheiro que está sendo investido pela prefeitura, ele só circula dentro do território do município em que está sendo implementada essa política. Então esse é um grande diferencial que as prefeituras usam como argumento para fazer a implementação dessa política. No caso de Niterói, mais de 100 milhões de reais eles são transferidos por ano, e esse valor ele retorna todo para a cidade de Niterói. Os comércios eles têm que se cadastrar. Hoje são mais de 6 mil comércios que são cadastrados na cidade de Niterói, e os beneficiários eles têm que fazer o gasto desse valor que as famílias recebem nesses comércios. E os comerciantes eles percebem, por meio da pesquisa que a gente fez lá na cidade, que houve um aumento da demanda de produtos e serviços em que eles oferecem por causa da implementação da moeda. Então isso é um benefício que a cidade ela acaba tendo por causa desse tipo de política, porque em comparação, por exemplo, com Bolsa Família, que você recebe na moeda corrente do país, então em reais, um beneficiário ele poderia ir para outra cidade e poderia gastar esse valor em outra cidade. Então o diferencial de você adotar uma moeda social é esse, é que você garante, você como gestor público, garante que esse valor ele vai ser gasto ali no município. Só que a ideia da moeda social é que ela sirva como um instrumento de desenvolvimento local. Então ela não é apenas uma política de transferência de renda. Hoje, em Niterói, são 9 agências do Banco de Desenvolvimento Araribóia e uma sede administrativa. São 8 agências, perdão, e uma sede administrativa. E o objetivo da implementação dessa política é que se crie algo que a literatura chama de economia solidária. Então, que essa moeda ela incentive o desenvolvimento daquela cidade, que ela gere um multiplicador de gastos e que esse gasto ele seja realizado ali na própria cidade. O interessante é que várias cidades do Rio de Janeiro elas já estão implementando essa política. O caso mais emblemático é a cidade de Maricá, que eles implementaram há 10 anos essa política, mas a partir da pandemia que os gestores eles perceberam que houve uma ausência por parte do governo federal em políticas de transferência de renda, em um período em que a população ela estava necessitada desse tipo de política. Então os entes locais eles perceberam que eles precisavam de ser atores do seu próprio desenvolvimento, e a moeda ela foi usada como uma forma de que isso ocorresse. E esse é um movimento conhecido como novo municipalismo, que ele defende que os entes locais eles devem atuar em políticas como, por exemplo, transferência de renda, política de combate a desmatamento e uma série de outras políticas que ficam sobre a alçada do governo central, então do governo federal, mas que o ente local ele poderia resolver essas questões. Então o novo municipalismo, que é onde essa corrente ela se encaixa, ele defende isso, que os entes locais eles têm que fazer políticas em detrimento, não esperando que o governo central ele faça essas políticas.
um dos maiores desafios para o gestor que decide implementar essa política é que ele haja um orçamento municipal que permita o pagamento dessa política de transferência de renda. No caso dos municípios do Rio de Janeiro, eles se beneficiam do pagamento dos royalties do petróleo. Então, a grande maioria dos municípios que estão implementando essa política hoje, eles implementam e eles destinam parte dos royalties para que essa política seja paga. E aí fica a pergunta, os royalties eles têm uma data limitada, eles vão acabar um dia. Então, o que fazer depois dos royalties? E aí o que as prefeituras elas estão fazendo é criar um fundo, parte desse fundo ele é destinado para fazer os pagamentos atualmente, e uma outra parte essa verba, esse orçamento que vem dos royalties, ela é guardada e ela vai render juros para que no futuro, quando os royalties acabarem, eles tenham essa verba para fazer esses pagamentos. Então eles já estão pensando no longo prazo. Mas há casos de prefeituras que não recebem esses royalties e também, por meio do seu orçamento, elas estão destinando a parte do seu orçamento para fazer essa política. Então o maior desafio é isso, é você manter isso, porque as agências elas têm um custo, e uma coisa muito interessante é que as agências dos bancos elas estão próximas dos centros de assistência social, e então isso ajuda o beneficiário, a maior dificuldade é você manter isso. Mas as prefeituras elas estão demonstrando que elas têm a capacidade de dialogar, porque isso depende do legislativo também, então de dialogar com as câmaras dos vereadores para fazer com que essa política ela seja realizada. Aí, Roberto, nós ouvimos então um dos autores dessa pesquisa, né, do Centro de Estudos em Microfinanças e Inclusão Financeira da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, o professor Leonardo Martins Oliveira, e ele cita não só o Banco Comunitário o Banco Comunitário de Niterói, como ele fala também da experiência da Prefeitura de Maricá já há 10 anos, né, e desse sistema inteligente de aquecer, né, de manter aquecida a economia local, enquanto há interferências, por algum motivo, né, de um período crítico, digamos assim, da economia nacional. E, inclusive, Roberto, ele cita também essa medida de prevenção, que é um banco de recurso que é mantido ali pelos royalties do petróleo, e que evitaria, né, como já vimos anteriormente, que esses municípios do norte fluminense, em que são mais dependentes do royalties do petróleo, que eles passem por uma desaceleração da economia em algum momento, ou seja, que manteriam uma estabilidade financeira e econômica para a população, para os comerciantes, para os pequenos investidores.